Antes de começar, uma sugestão. Para mergulhar nas histórias, use fones de ouvido. Eu vou começar esse episódio te convidando para brincar de Eu Nunca. Se você não conhece a brincadeira, funciona mais ou menos assim. Eu falo algo tipo, eu nunca dormi sem tomar banho depois de uma festa. Quem já tiver feito isso, bebe. No caso, como aqui no Voz a gente não estimula o uso de bebidas alcoólicas, a gente vai brincar de um jeito diferente. Pega um copo ou uma garrafinha de água, porque, né, se hidratar faz bem. Eu nunca morri de vergonha quando adultos descobriam que eu gostava de alguém. Eu nunca tive vergonha de falar sobre sexo. Eu nunca beijei minha mão, parede, espelho ou qualquer outra coisa para treinar como seria beijar na boca. Eu nunca fui tirar dúvidas sobre sexualidade com meus pais ou adulto responsável. Eu nunca morri de vergonha quando passava cena de sexo na TV e tinha adulto por perto. Eu nunca congelei quando um adulto queria ter aquela tal conversa sobre sexo. Bebeu muita água aí, foi? Eu também, não se sinta só. Eu só não marquei uma coisa, tirar dúvidas com um adulto responsável. De resto, eu tô extremamente muito bem hidratada, obrigada. E se você foi ao contrário, meus parabéns, viu? Você é exatamente o que a gente quer no futuro. No início desse ano, um trabalho do governo federal propôs que os adolescentes retardassem o início da vida sexual para prevenir a gravidez na adolescência. A própria ministra dos Direitos Humanos e da Família, Damares Alves, defendeu a abstinência sexual, dizendo que o método mais eficaz para não engravidar é não ter relação. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também aderiu ao discurso. Eles até defendem muito bem esse ponto de vista. Quem não transa, não engravida. Isso é meio óbvio até. Mas nós ficamos inquietos com o assunto. Gerou muito debate entre todos aqui na redação. Será que esse é realmente o único jeito? E foi aí que esse episódio nasceu. Não tem nada de mamadeiras inapropriadas por aqui. O assunto é educação sexual. O que é? Como funciona? É mesmo importante? Hoje, aqui no Vozes mesmo, no caso. Eu atrapalhei minha própria abertura. Mas eu sou Gabriela Viana e esse é o Vozes. 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 Histórias e reflexões. Nós viemos do sexo. Você e eu somos os espermatozoides mais rápidos do rolê. Mas embora as pessoas só consigam fazer outro ser humano quando estão maduras, sexualmente falando, a sexualidade de cada um começa quando saímos do quentinho da barriga e caímos nesse mundo. Quem diz isso é a psicanálise. Existe toda uma ligação entre a mãe e o bebê. Freud relaciona o desenvolvimento da personalidade com a libido, com o desejo, o prazer. Para ele, a primeira fase da libido é a oral. A primeira relação da criança com o mundo é pela boca, já que ela se alimenta pela amamentação. E isso tudo de uma forma bem básica, assim, tá? Fato é que o sexo é uma constituição natural dos seres instintivos que somos. Então, delete da sua cabeça a ideia de que o sexo é só a relação sexual em si que acontece entre duas ou entre mais pessoas. Ele vai muito além disso. Amamentação, olhar, toque, pegar no colo, a voz, tudo isso tem um caráter de sexualidade do humano, ou seja, a gente tem uma experiência com corpo de prazer e de desprazer. Isso é formativo para o ser humano, isso não é, pode ter, pode não ter, é necessário, diferentemente de outros animais, tá? Mas a sexualidade, ela faz parte da vida de um ser vivo humano. E a sexualidade é uma questão de crianças de 2, 3 anos. Elas já estão se perguntando de onde vêm os bebês, para onde foi a vovó que morreu. A questão da origem, da vida e da morte está colocada para nós desde muito cedo. Então a criança vai fazendo a perguntinha dela de um jeito muito simplesinho. De onde que veio meu irmãozinho? De onde que eu vim? Ela vai fazendo. E você vai respondendo de um jeito muito simplesinho também, ajudando ela a pensar. Você não vai trazer um livro para ela explicando as posições do Kama Sutra, não é isso, mas você vai falar, o que você acha, né? Veio da barriga da mamãe, mas o que o papai tem a ver com isso? O papai também entra com a sementinha, quer dizer, é uma conversa que vai indo, e o caldo vai engrossando. Essa é a Vera Iaconelli, psicanalista e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Ela participou aqui do Vozes no episódio sobre adolescência. É expert para falar de crianças e adolescentes, e por isso nós fomos até um instituto para conversar com ela. Oi.
Vamos lá? Uma coisa que os mais jovens ouvem com frequência é: como vocês podem engravidar na adolescência e contrair doenças se há hoje tanta informação disponível na palma da mão de vocês? Como é que pode, Vera? Tem um raciocínio muito simplista e óbvio e que pode realmente ter efeito sobre algumas pessoas, que é a ideia de que se você não transar, você não engravida. Pronto, assunto encerrado. E também, se você não comer açúcar, você não vai ter cárie. Só que a questão é, se ensinar a usar escova de dente, fio dental e ir ao dentista regularmente, ou você tira todo o açúcar de uma pessoa. Porque uma hora você vai comer açúcar e uma hora a gente vai transar. Porque a sexualidade é um direito do sujeito, né? Vera, o que é educação sexual? Olha, essa pergunta é muito boa, porque a gente primeiro pensa no sexual, mas a gente esquece o que significa educação. E educação não é você dar um saco de camisinha para uma pessoa e instruções de como usar. Educação é um processo complexo que envolve escutar o sujeito, poder falar coisas que façam sentido para aquele sujeito e não simplesmente a transmissão de informações. Ao educar, a gente está implicando alguém num certo conhecimento sobre algo. Antes de eu te contar a primeira história desse episódio, eu quero te pedir para resgatar aí o seu primeiro crush. Conseguiu? Então vamos para a parte física do negócio. No momento da atração, o seu corpo se enche de hormônios que fazem com que você sinta um monte de coisas. O seu cérebro fica a 1000, o coração quase sai pela boca, o corpo todo acelera muito. E isso acontece com a gente várias outras vezes ao longo da vida. Mas será que a gente consegue definir por quem a gente se atrai? Meu nome é Vitor Gouveia, eu tenho 32 anos, eu sou produtor de conteúdo, sou assumido, eu detesto essa palavra porque eu não gosto de que digam assumir, porque eu não tenho nada para assumir, porque eu não fiz nada de errado. Mas eu sou fora do armário desde os 20 anos, o que se pensar hoje é um pouco tarde até, né? Porque as pessoas muito mais jovens já estão entendendo melhor sua sexualidade, mas na minha época não era exatamente assim. Vitor, Érica, produtora aqui do Vozes, e eu conversamos por Skype, cada um em um lugar. E o motivo você já sabe, a pandemia do novo coronavírus. A conversa fluiu com muita facilidade. Ele começou contando que cresceu em Descalvado, uma cidade no interior de São Paulo. E já dá para imaginar que sexo não era um assunto falado dentro de casa. Eu nunca tive uma educação repressora no sentido sexual, mas também nunca foi muito libertária. Eu lembro de ter tido uma conversa com a minha mãe, que foi um dia que a gente estava fazendo, ela estava me ajudando a fazer uma fantasia para uma festa de Halloween, e aí cada um ali, eu pintando um negócio e ela costurando, ela olhando para baixo, falou assim: eu pensei que a gente nunca falou sobre sexo. Eu quase engoli a tinta que eu estava segurando e com aquela sensação de não, por favor, agora não. E aí eu falei, tipo, E aí ela falou que estava aberta para eu conversar, o que quer que fosse, que ela gostaria que eu soubesse disso. E era a nossa primeira conversa sobre o assunto na vida, assim. Então, eu lembro de ter me sentido constrangido de não conseguir falar nada. Porque, se pensar bem, hoje em dia, assim, por exemplo, quando a gente estava assistindo um filme em família e tinha uma cena de sexo, ela pausava o filme e falava: agora não é para você, vai para lá que a gente já te chama. E aí eu saía. Então era um assunto um pouco escondido, assim. Aquele silêncio que dominava a sala. Adultos sem absolutamente nenhuma reação. Adolescentes, mais sem reação ainda. O tabu. Mas além da vergonha em falar sobre o assunto com os pais, o Vitor tinha uma outra questão. Ele não fazia ideia de como conversar com a família sobre a atração que sentia por pessoas do mesmo sexo. Eu sentia uma paixonite, assim, pelas meninas, mas era sempre pela menina mais bonita da escola, era sempre alguém impossível.
Eu sei que eu olhava para os meninos de um jeito diferente, eu sentia isso. Eu tinha muitas amigas, né? Não tinha quase nenhum amigo menino, não me interessava pelas coisas que os meninos faziam muito, não jogava bola. Eles falavam com uma vontade das meninas que eu não tinha. E as meninas falavam com uma vontade dos meninos que eu compactuava em alguma instância, não sei naquela época dizer em qual instância. Mas a negação do ser é tão forte que apesar de eu estar vivenciando todos esses sinais, eu não conseguia entender que era exatamente isso, porque o estado de negação é muito maior. O irmão do Vitor desconfiou que ele era gay e tentou conversar sobre isso, mas o próprio Vitor ainda negava para si. E mesmo que sentisse diferente, deu o primeiro beijo da vida em uma menina que conheceu em uma das festas da cidade. E eu lembro de estar mais satisfeito com o feito, tipo, eu finalmente beijei na frente de todo mundo, aí já não tão consciente, mas ninguém vai achar que eu sou gay, do que com o beijo. Ele contou que os dois chegaram a namorar, mas que não durou muito. E ainda tentando entender a própria sexualidade, teve a primeira experiência sexual também com uma menina, algum tempo depois. E aí já tinha uns 16 anos, acho. E, assim, àquela altura eu tava com os hormônios na lua, né? Então, era, tipo, pra mim, qualquer pessoa, tanto fazia. Você só queria saber como é que ia ser? Eu só queria saber como é que ia ser e também confirmar, porque era aquela coisa, todo mundo estava começando a transar, tal, não sei o quê. Mas, assim, foi totalmente, assim, minha lembrança, a lembrança não só sensorial como emocional, me dá um embrulho, assim, me dá uma sensação de como se eu estivesse fazendo uma coisa totalmente errada. Não errada no sentido moral, mas errada no sentido de sentimento, errada pra mim, assim, comigo, sabe? Engraçado que a primeira vez com um menino também foi completamente desajeitada e completamente inesperada, mas eu tive a sensação de estar fazendo uma coisa errada, mas aí no sentido moral, não no sentido eu comigo mesmo. Foi uma experiência oposta nesse sentido. Vitor tinha certeza de que seria uma decepção para todo mundo, mesmo que a família jamais tivesse dito algo nesse sentido. Começou a se aceitar depois de entrar na faculdade, longe da cidade pequena e diante de uma realidade bem diferente da que ele vivia. Foi lá que ele viu o primeiro beijo gay da vida dele, e foi quando ele teve essa primeira experiência com um rapaz. A partir do momento que eu me aceitei, eu me amei e eu me respeitei, aí foi muito rápido. Aí eu fiquei com o primeiro menino pouco tempo depois, comecei a contar para uma amiga, depois contei para outra, contei para o meu irmão, aí comecei a contar para a família e tal. O Vitor e a Érica são amigos há um tempo e a história dele logo veio na cabeça dela quando começamos a produzir esse episódio. Afinal, o Vitor é um claro exemplo de como a sexualidade pode nos deixar inseguros. Ele contou que por vezes chegou a buscar na internet conteúdo sobre sexo e, em seguida, corria para apagar o histórico para que ninguém visse do que se tratava. Desde a criação da internet para cá, quem nunca, né? Já bebeu sua água aí? Eu acho que se fosse falado, se fosse mais aberto, se fosse mais tranquilo, eu já teria experimentado a paz de não achar que eu tinha um problema grande, assim, sabe? E acho que, sobretudo numa idade que você já tem uma série de outros conflitos acontecendo ao mesmo tempo com seu próprio corpo, com carreira, com um monte de coisa, teria sido, nossa, realmente importante para mim naquele momento. Inclusive, uma coisa que eu sempre digo é que talvez, se eu não tivesse sido forçado a escolher ficar com meninas no começo da minha vida sexual e até afetiva, talvez hoje eu fosse bi. Mas essa atração, ela vem junto com uma repulsa de um trauma mesmo, assim, sabe? Não é uma opção sexual, né? Simplesmente uma orientação. E aquela velha pergunta, quando você escolheu ser hétero? Ninguém tem resposta para essa pergunta, porque você não escolhe, você simplesmente é hétero. Você já parou para pensar nesse questionamento do Vitor? Nós ficamos pensando muito nisso. Héteros não precisam passar por esse dilema. É como se fosse o normal, entre muitas aspas.
Tudo que foge disso parece exigir a necessidade de ser explicado. É o que ele falou do assumir, como se fosse algo errado. É como se as pessoas não pudessem simplesmente ser. Elas precisam se encaixar para isso. Quando eu pensava no meu primeiro beijo, eu jurava que ele ia ser super lindo, num encontro muito fofo com o cara mais legal do universo. Resgata aí a sua expectativa pelo seu. Eu tinha certeza que o meu primeiro beijo ia ser digno de filme. Ia ser com uma pessoa de quem eu gostava muito e nós seríamos namorados dali pra frente. Tipo o que aconteceu com a Júlia. Quando você deu o seu primeiro beijo, assim... Eu devia ter um pouquinho antes de 14 anos, que a gente ficou junto bastante tempo, na verdade. Mas era aquela coisa meio velada, meio escondida, né? Exatamente porque eu tinha muita vergonha dos meus pais e eu não queria tratar desse assunto com eles. E aí, tipo, tinha aquele grupinho de amigas que conversava. Era uma ou outra que era mais extrema, que tinha, tipo, dado o primeiro beijo com 12 ou com 11, e outra que, tipo, nunca beijou, foi beijar só com 18. Mas era basicamente esse mesmo rolê. E tinha essa questão de, tipo, a minha amiga, ela já beijou, né? E eu não. Então, né? Tipo, não sei quem já tá namorando, peraí, está ficando pra trás. Então tinha, tipo, também isso dentro desse contexto adolescente, né? Bom, o meu primeiro beijo foi mesmo com um crush, mais ou menos nessa idade da Júlia também. Mas ele aconteceu na rua da minha amiga, no portão do vizinho dela e com uma caçamba de entulho de obra do lado. A gente não namorou, nunca mais ficamos e eu saí de lá muito em dúvida se beijo na boca era realmente algo bom ou uma troca meio esquisita. Tudo bem que essa ideia mudou muito ao longo da vida, amigos, mas eu tive dúvida por muito tempo se eu realmente gostava de beijar na boca. Mas eu tinha vergonha de contar pros outros e ser meio que o alien da galera, sabe? Já bastava ter sido a última do grupo a ficar com alguém. Eu ainda ia falar que não gostava do negócio. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, que eu tinha ficado pra trás. Veja bem, uma dúvida boba, pequena, mas que dava vergonha. Júlia também tinha dúvidas. Somado a isso, estava a dificuldade de conversar com amigos e principalmente com familiares. O primeiro beijo rendeu a ela um namoro. E essa relação levou a primeira vez. Ela contou pra gente que foi algo bem natural, que já estava há um tempo com o namorado e que as coisas aconteceram. Só que a camisinha ficou de fora da relação. E o anticoncepcional também. Vocês usavam preservativo? Não. Eu só, tipo, confiava, tipo, minha menstruação acabou, então eu tenho 10 dias de espaço ali que eu posso ter relação e não vai acontecer nada. Era bem isso. Hoje em dia eu sei que isso se chama tabelinha, mas na época eu não sabia. Tinha algum motivo específico ou era só, tipo, não, a gente não queria porque não gostava? Não, a gente tinha vergonha de pegar, tipo, no posto, sabe, de comprar. Isso era por vergonha. O que é comprar uma camisinha? O que é comprar uma pílula? O que é comprar uma pílula no dia seguinte? É se assumir num certo lugar, expor a sua sexualidade. É assumir que você, por exemplo, perdeu a sua virgindade, assumir um certo lugar no mundo que é exatamente o grande dilema deles, que eles querem crescer, fazer o que querem, mas ainda querem as benesses de criança. E nessa ambiguidade entre se mostrar adulto, se mostrar eterna criança, fica essa dificuldade de se assumir publicamente. Júlia tem 24 anos e viveu praticamente a vida toda com a avó e as tias, e também não falava sobre o assunto com elas. Hoje, ela vive no litoral sul de São Paulo, mas passou a adolescência na Vila Maria, um bairro da zona norte da capital. Ela faz parte da geração que teve toda a informação do mundo pela internet, e foi por meio dela e das conversas com as amigas que aprendeu tudo o que sabia sobre sexo. E é ótimo falar com amigos sobre sexo. O problema é que, às vezes, esse amigo ou amiga sabe tanto quanto a gente sobre o assunto naquele momento. Ou seja, não sabe quase nada. Mas foi um namoro adolescente, tipo, tudo extremamente tranquilo. Ele também era outro menino, né, também, da mesma forma que eu era uma bem criança. E a gente teve, tipo, 2 relações, sabe? A gente não sabia muito do que estava rolando, do que estava fazendo. A gente tinha consciência dos métodos contraceptivos, mas você fica naquela de, tipo, comigo não vai acontecer. A gente sabia e tudo mais, mas aí, tipo, por informações às vezes de internet, era aquela coisa assim, peraí, eu vi no Google que, tipo, uma semana depois da menstruação não engravida, sabe essas coisas assim? E aí, tipo, meio que eu confiava nisso. Eu nunca fiz algo sabendo que tinha chance de dar errado, mas pensando que nada iria acontecer comigo. Pode beber a sua água aí e nem me venha de graça.
Eu sou capaz de apostar que você já deve ter pensado como a Júlia em algum momento da sua vida. Todo mundo já se viu numa situação do tipo, calma, vai dar boa, sem caô, não tem a menor chance disso acontecer. Mas às vezes, acontece. Sendo extremamente sincera, eu quis me matar, assim, no primeiro momento. Acho não, né? Eu não tive coragem, na verdade. Porque desde muito nova, eu fui criada pelos meus avós. Os meus pais biológicos sempre deram meio que problema, então eu sempre fui criada dentro de uma redominha de cristal. As coisas tinham que dar muito certo. A minha avó fazia até faxina para pagar colégio particular para mim, então eu senti como uma decepção muito grande. E aí, tipo, no primeiro instante, na hora que eu soube, tipo, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Mas aí eu não tinha coragem. Escondi até o 6º mês, que foi quando todo mundo meio que descobriu. É isso mesmo que você ouviu. A Júlia escondeu a gravidez por 6 meses. Érica e eu fizemos a mesma cara de espanto que você também deve ter feito. Eu parei de comer, então eu emagreci. Engordei, 9 quilos, assim, no final da gestação. Sempre usei, roupa muito larga, eu nunca fui de usar coisas muito justas, então eles também não reparavam. Na minha cabeça, eu tinha que, formular toda uma situação pra minha avó não ficar decepcionada comigo e nem minhas tias. Então, mesmo não menstruando, eu comprava absorvente. Então, eu tentava... Não sei o que eu imaginava, porque uma hora a criança ia sair, né? Mas foi isso. Você realmente achou que a sua família não ia descobrir? Eu achei que, antes do final da gestação, eu ia dar um jeito nisso, sabe? Que fosse, sei lá, parar no hospital, ter o bebê e sumir, deixar a Ana, com a minha família. Não, minha cabeça na época ficou muito confusa. O pai da criança só soube quando a Júlia estava entrando no 4º mês de gestação. E aí surgiram todos aqueles debates sobre ter ou não o bebê. As famílias nunca foram muito favoráveis ao namoro. E no meio de tudo isso, eles resolveram pôr fim ao relacionamento. Ela contou que a avó dela foi a primeira a perceber a gravidez e que mandou na lata "você tá grávida, né?". Júlia fez exames somente no último trimestre da gravidez. E depois que as duas famílias souberam de tudo, eles nem podiam mais se ver. Cronologicamente falando, assim que descobriram, cogitaram da gente morar juntos, eu não quis, porque eu me achava muito nova e eu, não queria, casar com 15 anos de idade, não. A gente teve um filho, mas a gente não precisa casar e morar junto, porque nem sei se é isso que a gente quer. Acho que depois dessa resposta negativa que houve, né, essa réplica, então também ninguém vai ficar junto. Então, eu também não julgo as famílias em relação a isso, porque foi um momento muito complicado. Eles descobriram, só faltava 3 meses para minha filha nascer, então foi bem punk. No fim, ela recebeu a ajuda de todos, mas não sem desafios e quebras nas relações. Júlia tinha acabado de ser aprovada na Escola Técnica Estadual e era motivo de orgulho para toda a família. Mas tinha quebrado a expectativa de todo mundo. A redominha de cristal em que ela vivia estava em vários pedaços. E era hora de lidar com o que vinha a seguir. Algumas amigas foram se afastando pouco a pouco. Viu a própria família se questionar onde tinham errado na criação dela. E, claro, precisou lidar com os olhares de julgamento. Então, aí foi aquilo, algumas pessoas julgavam, ficavam, com aquele olhar de, ai meu Deus, você viu? E outras acolhiam. Sendo que antes eu tava pensando muito e brincando muito, falei, nossa, todas as outras meninas também fazem as coisas, mas, eu que acabei abrindo essa porta, né? E esse foi até um dos motivos que muitas delas se distanciaram, não por elas mesmas, mas por imposição da família. Coisas que eu ouvia do senão eu vou incentivar as outras meninas a engravidar, ou algo do tipo. Eu tive sangramento no final da gestação e tudo mais, então eu tive que ficar uns meses em casa. Eu estava no 1º ano do ensino médio, então já foi todo meio que um conflito, assim, porque na escola, apesar das pessoas, assim, em sua grande maioria, eram muito tranquilas, mas era bem nítido uns comentários, sabe, do nossa, acabou com o futuro dela, coisas assim. Então isso foi me deixando bem fechada. E quando eu não estava muito fechada, e queria ficar em casa, eu respondia agressivamente, bem agressiva verbalmente. Porque aí foi ficando em mim aquela coisa eu estraguei minha vida, eu decepcionei meus avós, eu tinha um futuro brilhante, eu não vou mais conseguir fazer nada do que eu queria. Isso foi me fazendo bem mal durante um bom tempo. Conversamos com a Júlia antes de falar com a Vera. Lá no consultório dela, ficamos sentadas frente a frente. A Vera é o tipo de entrevistada que jornalista adora. Ela domina o assunto, fala de forma didática e vai direto ao ponto. Ela estava tão à vontade que às vezes até puxava a perna para a poltrona e sentava sobre ela. Não era uma entrevista, era um bate-papo. E foi nesse bate-papo
que ela me falou algo que me lembrou muito o julgamento que a Júlia sofreu. É um constrangimento do jovem de assumir a própria sexualidade perante a sociedade, perante os pais. Os jovens, a gente às vezes não consegue entender como eles são moralistas, porque o jovem está se havendo com o que ele pode, o que não pode, a regra, mas eles são muito moralistas. A gente sabe que o julgamento deles às vezes é muito duro para tudo. Eles fazem um monte de coisas, mas eles ainda estão se havendo com essas questões. Pouco mais de um mês depois do nascimento da filha, Júlia voltou para a escola. De lá, ia para o shopping, onde começou a trabalhar como vendedora. A bebê ficava com a avó dela. Com o passar do tempo, Júlia passou a integrar outra estatística grave aqui do Brasil, a da evasão escolar. Um estudo feito pela Fundação Abrinq em 2019 mostrou que cerca de 30% das mães adolescentes não concluíram o ensino fundamental no Brasil. E aí eu saía de casa muito cedo, 6h30 da manhã, para entrar na ETEC 7 horas da manhã, saía de lá 11h50 para ir trabalhar no shopping, entrar 1h30 da tarde e sair 10 horas da noite. E eu não aguentei, foi bem isso. E aí dentro de uma situação, quando você, não tem uma família que tem dinheiro e tudo mais, a prioridade é, a criança comer, ter fralda. E aí foi onde eu abri mão mesmo da escola, até porque eu já não estava com meu rendimento bom. Eu dormia na aula, o meu peito vazava leite, e ficava aquela situação super constrangedora. E aí eu abandonei a escola e falei, não, então eu vou ganhar dinheiro e dar tudo para minha filha que eu consegui. Então, eu tive um bloqueio na vida, eu sempre fiquei com isso na cabeça, que opa, peraí, minha vida agora acabou ali, eu não vou mais conseguir fazer minha faculdade, não vou mais conseguir fazer minhas coisas, nem terminar o ensino médio, porque agora eu preciso trabalhar e tentar ser mãe também, mas eu preciso muito trabalhar. Foi basicamente isso. Júlia reconhece o descuido e sabe que outras consequências poderiam ter acontecido, tipo contrair uma infecção sexualmente transmissível. Mas eu tô te dando todas as nuances do lado dela dessa história pra gente conseguir fazer um quadro bem nítido de qual é a questão aqui. A gravidez na adolescência é sim um problema de saúde pública. Júlia fez parte de uma estatística muito comum no Brasil e no mundo. Dados de fevereiro de 2020 da Organização das Nações Unidas mostram que a taxa de mães adolescentes no Brasil é muito maior do que a da média mundial. Se no mundo nascem 44 bebês para cada 1.000 garotas entre 15 e 19 anos, no Brasil são 62 nascimentos dentro desse mesmo grupo. Ao ano, mais de 430 mil bebês nascem de mães adolescentes aqui. Júlia criou a filha com a ajuda da avó e do pai da criança, com quem mantém uma ótima relação até hoje. Só que a questão não é só essa. É o impacto que tudo isso gerou na vida dessa adolescente e da família dela. Muita coisa muda. De repente, ela não é mais criança, mas ainda não é adulta e tem outra criança para cuidar. E qual é a solução para tudo isso? E aí eu volto um pouco a fita para jogar um questionamento para você. Tem idade certa para começar a vida sexual? As culturas, elas criam convenções sobre o sexo. Na nossa cultura existe uma figura que não existia em outras, que é a adolescência. Então, o jovem está lá com aquele corpão que já pode fazer tudo, mas sem poder fazer, até legalmente, menos de 14 anos é considerado estupro ou ato sexual, mesmo que consentido. Então, o que é isso? Isso é uma convenção. Tá? E é importante que a gente tenha convenções, é importante que a gente tenha regras, porque elas estão inseridas numa certa lógica, onde esse jovem também não tem independência financeira, não tem condição de criar uma criança, pode adoecer, não tem um valor absoluto. Pode começar a transar com 12? Depende, né? O corpo pode, a convenção é outra. A gente faz isso para proteger os jovens. O que muda dos 13, 14 para os 18? Tem uma certa fantasia que a partir de então de uma certa idade pode transar porque se engravidar tudo bem. Não, nunca é tudo bem engravidar se você não está afim. A gravidez indesejável ela pode acontecer em qualquer idade. A gente sabe que grande parte da nossa população não só não teve infância, que começou a trabalhar com 7 anos, como tão pouco teve adolescência. Então tem adultos, sim, de 16 anos, existe no Brasil adultos de 15 anos, existem, porque a vida deles foi tão desprotegida que eles cresceram antes dos outros. E tem pessoas de 35 anos que não podem sair de casa, totalmente dependentes de pai e mãe. Então a gente tem essa coisa heterogênea. Com 16 anos eu fui mãe.
E foi interessante porque isso me dá a sensibilidade para entender mais ou menos essa visão do jovem, quanto que nada vai acontecer com ele, entende? Essa característica da juventude é o que a gente está vendo hoje na epidemia de AIDS, onde os dados epidemiológicos mostram que a grande bola da vez, em primeiro lugar, estão sendo os jovens, né? Essa é Genice, tem 60 anos, engravidou na década de 1970 aos 16. Mas quando o assunto é educação sexual, a história dela vai muito além da gravidez na adolescência. Eu tive a minha filha com 16 anos e me infectei pelo vírus HIV aos 29 anos. O diagnóstico surge na minha vida quando eu tinha 30 anos. Então, assim, 14 anos depois, né? A minha filha já era uma adolescente e o diagnóstico foi em 1990. Numa época muito difícil, porque, em primeiro lugar, não se falava de mulheres como eu vivendo com HIV, com diagnóstico. Não existia uma propaganda de prevenção para o meu público. Caso você tenha nascido nos anos 90 ou 2000, com certeza você tem pouca ou nenhuma noção do medo e terror que a AIDS gerou, principalmente nos anos 80 e 90. Na época, a AIDS era conhecida por ter grupos de risco, como homens gays, usuários de drogas, homens e mulheres com muitos parceiros sexuais ou qualquer outro grupo marginalizado pela sociedade. Mas tudo mudou quando artistas e celebridades conceituadas começaram a morrer com a doença. Eram símbolos de uma geração, ficando debilitados e morrendo por uma doença que não tinha cura e nem tratamento definido. Importante te dizer uma coisa: hoje, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis não têm mais grupos de risco, e sim comportamentos de risco. Porque existe comportamentos de risco, como eu falei para você. Você pode ser um homossexual, ter vários parceiros, você pode ser uma profissional do sexo e ter vários parceiros, mas se você se protege com o uso do preservativo naquela época, ou atualmente com outras técnicas de prevenção, você consegue se proteger da epidemia de AIDS e de sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis. E naquela época ninguém falou que, por exemplo, mulheres com parceiro único poderiam se infectar. Por quê? Desde que o seu parceiro pudesse estar infectado. Esse foi o grande equívoco das campanhas governamentais. Foi exatamente o caso de Genice. Ela me contou que contraiu o vírus em um namoro. Por ter um único parceiro, se sentia protegida. Alguns meses após o término, ela começou a sentir os primeiros sintomas, como quedas constantes de cabelo, e de forma precoce recebeu o diagnóstico. A gente nunca esquece. Igual aquela conversa, seu primeiro sutiã você nunca esquece. E recebeu o diagnóstico de AIDS. Hoje eu dou risada sobre isso, eu conto com certo humor. Mas naquela época, e eu vejo que até hoje, é um diagnóstico de morte. Você recebe o cartãozinho e fala assim, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai morrer de AIDS. Então, assim, foi desesperador, Érica. Foi desesperador porque em 1990, qual a informação que você tinha? Você via as pessoas magérrimas e morrendo. Você ia no médico, por exemplo, no serviço de saúde, eu ia no mês para passar por consulta médica e eu via pessoas, dali no mês seguinte essas pessoas já estavam magérrimas, no outro mês já estavam de cadeira de roda e depois eu não as via mais, porque estavam mortas. Foi muito difícil. Quando o médico me disse que eu tinha HIV, eu senti que o meu mundo caiu, porque não por eu morrer em pouco tempo, com 30 anos, isso você fala, meu Deus, eu não achei que eu fosse morrer tão cedo, mas por deixar uma filha com 14 anos sem mãe. E o que é pior, a mãe morreu do quê? De AIDS. Então, todo estigma e preconceito em cima de uma jovem. Então, para mim, era muito doloroso isso. Foi muito doloroso isso. Genice falou do carinho e do apoio da família. Afinal, assim como Júlia, ela sofreu com o preconceito e o olhar de julgamento dos outros.
A minha rede de apoio, inicialmente, eram 2 amigos. E eles também ficaram desesperados, né? E eu fui contando para outras pessoas, eu percebi que na medida que eu ia me fortalecendo. A minha família se resumia na minha filha e na minha mãe. E eu fui conversando, e quando eu conversei com a minha mãe, por exemplo, já tinha mais de 2 anos do diagnóstico, não é? E foi um grande abraço que ela me deu, choramos juntas, e ela falava, por que você não me falou antes? Eu podia estar com você há mais tempo, te apoiando do seu lado. E com a minha filha foi mais ou menos nessa época, e foi muito lindo, porque eu estava completamente desesperada, porque qual seria a reação dela, né? E ela chegou para mim e falou, mãe, estamos juntas, vai dar tudo certo. Então, até hoje eu tenho esse apoio. De 2010 até 2018, os casos de HIV no país cresceram 21%, segundo dados da ONU. Mas esqueça a ideia de que quem é soropositivo não pode ter uma vida sexual saudável ou ter filhos, por exemplo. Com cuidado e respeito, tudo dá certo. Aliás, os pacientes que seguem o tratamento à risca conseguem controlar a doença até que ela se torne intransmissível. Para auxiliar na disseminação de informação de qualidade, Genice me contou que ela e mais 8 mulheres fundaram o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, com foco em conscientizar pessoas sobre o HIV. Genice falou algo que mexeu muito comigo. Ela me disse que é uma sobrevivente. Sobrevivente de uma época em que o estigma era gigantesco e os tratamentos muito mais agressivos. A chance de sobreviver era muito pequena. E ela conseguiu. Fiquei me perguntando se essa mulher tão livre não tinha medo de se relacionar de novo. Mas quando falei sobre a questão da abstinência, logo percebi que não. E quando é colocado para a sociedade brasileira a abstinência como política pública, é um erro de análise fundamental, né? É triste a gente imaginar que o Estado brasileiro, que um governo propõe isso, porque a abstinência não pode ser política pública, a abstinência pode ser uma decisão individual das pessoas. Eu defendo o direito das pessoas quererem fazer a sua abstinência sexual, perfeito. Mas, assim, um governo falar que a abstinência é uma política pública de prevenção é ridículo. É não entender o que é a realidade da população. Uma coisa que funciona a abstinência das meninas, né? Porque os meninos são incentivados aí nos puteiros, né? Para começar a vida sexual, porque os pais e mães têm muito mais medo da sexualidade dos meninos em termos de orientação sexual, ou seja, que eles não sejam homossexuais, e ter essa fantasia de que se levar para ter uma relação sexual precoce já resolve o problema. Isso é todo um capítulo à parte de equívocos, né? Sem fim. Do lado dos meninos, transe logo para provar que é homem, o que é uma bobagem, uma violência, um desserviço. E do lado das meninas, não transe nunca para não engravidar. Bom, então esses meninos estão transando com quem? Eu queria saber como é que tem uma questão matemática aí, né? Dito isso, é importante saber que as consequências para a mulher são sempre piores, porque as gravidezes acabam na conta da mulher, porque pela experiência corporal, ela não pode fazer um aborto de uma gravidez indesejada, o homem faz o aborto, porque na medida em que ele não assume o filho, ele está fazendo um aborto, a gente não põe na conta, mas é isso. E a sociedade não perdoa. Se você engravidou, você é mãe, você gosta do seu filho, você tem que gostar, tem que cuidar. E fica para ela mesma. Então o ônus da gravidez é historicamente maior para a mulher, mesmo que a lei obrigue o cara a assumir por exame de DNA, não importa, o ônus para as mulheres é maior. Embora a gente tenha consequências diferentes para ambos, o que não quer dizer que o menino, sabendo que tem um filho com uma pessoa que ele não está criando, não seja penoso. Claro que eles também sofrem, mas as consequências são um pouco diferentes. Eu estava bem curiosa para saber o que uma pessoa que escolheu esperar pensa sobre sexo. E até mesmo sobre abstinência. Era uma quarta-feira de manhã quando encontramos o Natan no vão do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo. E isso foi antes da pandemia, claro. Tava um sol de rachar no dia. Por isso, optamos em ir para o Parque Trianon, que fica do outro lado da avenida. Escolhemos uma mesa que fica nos fundos do parque e ficamos por ali. Natan nos encontrou antes de ir para o trabalho. Tinha os cabelos compridos, barba e usava um anel de caveira em um dos dedos. Nunca tinha dado entrevista na vida, mas ficou bem à vontade diante do microfone.
Eu tenho 23 anos, eu sou carioca, mas moro em São Paulo desde os 4 anos de idade. Então, na prática, eu sou mais paulista do que carioca. Pela superproteção que um lar cristão oferece, eu sempre tive uma visão muito Disney de relacionamento. Encontrar a pessoa verdadeira e passar a vida toda com ela e afins. Então, eu sempre também tive o pensamento, se eu fizer antes, a lua de mel é só uma viagem, não é uma lua de mel. Eu sempre tive essa visão. E por mais que eu tenha crescido na igreja, me converter de fato, ter um encontro com Jesus, eu fui ter lá para os 18 anos. E depois que eu me converti de fato, eu criei essa convicção para mim, de algo que eu tenho mesmo e que eu preservo, eu mantenho. Natan já teve algumas namoradas antes e depois de se converter, e disse que em muitos casos recebe aquele olhar de estranhamento das pessoas pela decisão que tomou. Contou que o fato de ter essa escolha e ser homem espanta ainda mais. Mesmo que Natan tenha escolhido esperar, isso não significa que ele não sinta a vontade. É instintivo. E aí eu quis saber como que ele segurava a onda. E ele deu uma resposta que me surpreendeu bastante. Eu, na época da adolescência, e por muitos anos, eu fui muito viciado em pornografia. E aí, consequentemente, masturbação. E ainda mais se você cresce num lar superprotetor, ou num grupo, ou numa sociedade de forma geral que não ensina nesse sentido, você meio que vai se descobrindo sozinho. Foi muito o que aconteceu, eu fui muito tempo viciado nisso, e eu digo vício de verdade, porque você não acha que é viciado até o momento que você escolhe parar. Então eu quis parar, e eu lembro que na época eu fiquei até chocado, porque eu cheguei até a me sentir fraco e tremer. Eu pensei, cara, isso aqui é abstinência. Eu pensei, eu nem sabia que fazia isso em droga. O consumo de pornografia foi desde a adolescência até a vida adulta. Continuou por uns 2 anos mesmo após a conversão. Natan contou que conseguia controlar mais o consumo quando namorava. Achei curioso o fato de Natan ter escolhido esperar e ter tanta curiosidade sobre o sexo. Em muitos momentos, tinha a sensação de que ele entendia melhor do assunto do que muita gente. Quando perguntei se os pais dele são abertos ao diálogo, prontamente me disse que sim, que tem um ambiente bem acolhedor em casa, mas que ainda assim não se sentia 100% seguro para falar. Nessa hora, eu lembro de anotar no meu caderno: pais dão abertura e o adolescente não fala. Por quê? O que falha nessa comunicação? E na primeira oportunidade, eu perguntei ao Natan. Estavam dispostos para me ajudar, mas eu não estava disposto a pedir ajuda, então eu ficava trancado dentro de mim. Você deixar a porta aberta não quer dizer que a pessoa vai entrar. E é função do pai, inclusive isso, é função do pai e da mãe ensinar para o filho que ele pode sim chegar para conversar. Então acho que a atitude tem que partir dele. Mas você acha que faltou alguma coisa assim para teus pais deixarem a porta aberta? Eu acho que pra pessoa entrar, a pessoa tem que primeiro, o pai tem que sair, entendeu? Ele tem que ir até você e puxar o assunto. Porque você não vai simplesmente chegar, nossa pai, eu vi uma garota hoje, é normal levantar desse jeito? Que criança vai fazer isso com o pai? Ainda mais eu, que era todo ferrado. Então eu acho que você só falar pra pessoa que ela pode ficar tranquila, não vai fazer ela ficar tranquila. Então acho que, não digo forçar o assunto, porque é capaz de você piorar o problema, mas começar o assunto. E você acha que isso vem também da criação deles? Sim, porque pra eles com certeza sexo era um baita no problema. É cíclico. Se o sexo era um tabu para os que vieram antes de nós, é assim que eles vão nos ensinar. E isso não os torna errados ou maus pais. Não dá pra ensinar o que você não sabe. E aí pode ser que você volte na história da internet está por aí, que as pessoas podem ir aprendendo ao longo da vida. Isso pode ser até real em alguns casos, mas não é unanimidade. Nem todo mundo tem acesso à informação. E como a Vera disse antes, informar é uma coisa, educar é outra bem diferente. Não tem nada mais broxante do que falar com o professor, pai e mãe sobre sexo. Então podem ficar tranquilos, que não é por aí que você vai enfiar ideia na cabeça de um adolescente, inclusive porque ele está carregado de hormônios e você não precisa pôr nada na cabeça dele, já está. Os jovens já estão se perguntando sobre a sexualidade e não tem com quem trocar ideias num certo nível, que ele se sinta seguro, que vai ser sigiloso, que vão respeitar as dúvidas pueris que eles têm, que ele não vai ser criticado, castigado, que ele vai poder falar do caso dele. A experiência mostra, proibir nunca foi a melhor saída para nada. O acesso à contracepção, à informação, as escolas nos quais se fala com clareza são mais classe média, média alta. Né? O aborto eletivo para uma gravidez indesejada, na classe média, média alta,
é acessível, a gente sabe que corre solto, livre, não tem proibição. Da média para baixo, as classes menos favorecidas, você vai ter menos acesso à informação de qualidade, porque os professores estão sobrecarregados, porque os professores estão sob o jugo de certos controles religiosos, têm medo de ser acusados, de estar, né, as escolas estão menos protegidas ali. Você tem uma dificuldade de acesso aos bens materiais aí para adquirir, e aborto então nem se fala, ele é sempre perigosíssimo, né, onde a gente vai ter uma mortalidade maior. Reparou que a Vera citou os professores nessa história? Muita gente acha que escola não é lugar para se falar de sexo. Mas será que não é mesmo? Quando pensamos esse episódio, ficamos animadas com a possibilidade de ir até uma escola para ver como essa educação se dá na prática. Só que a realidade do ensino no Brasil, principalmente o público, é bem diferente do que está no papel. Funciona assim: a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, como é conhecida, é o documento que orienta os caminhos que toda a rede de ensino deve seguir, estabelecendo uma série de temas obrigatórios no currículo dos alunos. Mas quando se trata de educação sexual, não existe uma matéria específica ou um programa direcionado para falar do assunto em sala de aula. Fica a cargo do professor falar do tema, se quiser falar. Em alguns casos, a coordenação pedagógica convida institutos ou ONGs que fazem essa ponte entre a escola e os jovens, mas costumam ser ações pontuais. Não é nada consolidado na grade curricular ou algo consistente que dura um ano todo, por exemplo. Então fica uma lacuna entre o mundo real e o mundo ideal. É tipo aquele meme do expectativa versus realidade, sabe? E foi aí que a gente conheceu a Regina Figueiredo, educadora em saúde e sexualidade. Eles adoram, porque primeiro, 90% das conversas de adolescente e pré-adolescente já é sobre isso, quem ficou com quem gosta de quem está afim de quem, né? Então, mesmo que não tenha relação sexual, dependendo da faixa etária, já roda em torno da parceria, né? Do encontro afetivo, né? Então, quando você chega e dá asa para isso, você diz, olha, a gente tem um espaço aqui que vai poder falar disso, né? Porque eles perguntam de tudo, então eles ficam super contentes, né? Como tática para falar do assunto, vale até o bom e velho "eu tenho um amigo que queria saber que..." Parece aquele quadro da Laura Miller no Altas Horas, sabe? Ninguém admite que a dúvida é própria. A Regina me contou que uma estratégia possível é: o professor pede para os alunos escreverem a pergunta num papel sem se identificar. Aí ele pega todas elas, coloca numa caixinha e vai tirando uma por uma. Dali, costumam sair questões universais. Tem coisas que, se eu falar assim, há 25 anos atrás, uma menina perguntaria, se tivesse 12 anos, por exemplo, se virgem engravida. E hoje uma menina de 12 também pode me perguntar isso. Então, não tem a ver com a informação externa, tem coisas que têm a ver com a mudança cognitiva interna. Então, por exemplo, hoje, óbvio, tem pílula do dia seguinte, antigamente não tinha, então vou perguntar disso também. Já meninas estão preocupadas com a gravidez, então elas perguntam isso, se sexo anal engravida, se é verdade que alguma pessoa virgem já engravidou, como é que faz para não engravidar, quando é o dia fértil, ou então, por exemplo, se é verdade que usar pílula deixa a pessoa infértil depois. Elas têm muito mito, então é verdade que quem põe DIU fura o pênis do menino. Ou então, se eu estiver menstruando, eu posso estar grávida? Ou então, assim, eu tenho uma bolinha no meu pênis, isso é sintoma de DST? Ou essa ideia que eles têm às vezes, né? Transei com a menina, mas ela é limpinha e toma banho. Não tem risco, né? Aí eles querem que você diga que não tem risco de doença fazer isso. Então, a gente tem que entrar explicando. Eu falo, não é assim. Você consegue completar a informação maior. A aceitação deles para o tema é muito grande. E reparou como algumas perguntas são bem simples, na real? É tipo somar e subtrair, o básico. Aquilo que a gente tem que aprender antes das contas mais complexas. Aulas assim são cheias de coisas que qualquer pessoa deveria saber, mas às vezes segue uma vida inteira sem nunca ter ouvido falar. E mesmo que o debate seja focado em prevenção, ainda existe muita resistência.
tanto dos pais quanto dos professores. A maior dificuldade, eu acho, que primeiro é a falta de preparação para lidar com o tema, porque eles passam por cursos de licenciatura, até de pedagogia, sem existir a palavra sexualidade e muito menos a forma de abordá-la. Então, eles não têm nem noção das etapas infantis e de desenvolvimento da sexualidade. Então, você tem que cobrir isso quando você prepara o professor e, ao mesmo tempo, você tem que ensinar ele a fazer os encaminhamentos necessários. E aí começa o medo da família, porque eles têm medo da reação da família. Será que a família vai gostar? Será que a família não vai vir reclamar? Que a família vai dizer que eu estou incentivando? A escola pode até achar que falar faz fazer, porque os professores também acham isso às vezes, mas se não fala, está acontecendo do mesmo jeito. Então não é a escola que promove isso. Isso já ocorre, né? Porque na nossa visão o problema não é a manifestação da sexualidade, mas sim o sexo desprotegido, você entendeu? Bom, uma criança que não recebe a informação adequada à idade dela sobre o assunto, cresce um adolescente com muito mais dúvidas e menos espaço de diálogo. E um adolescente que teve pouco espaço para falar de sexualidade da maneira apropriada tem grandes chances de carregar as inseguranças para a vida adulta. Quebrar ciclos viciosos é importante, mas quanto mais tempo a gente demora para fazer isso, mais difícil fica. E aí, quando a gente vê, estamos nos conhecendo muito pouco e muito insatisfeitos, sexualmente falando. Mas calma, ainda há salvação. Bom, eu sou a Mariana Stock, sou fundadora da Prazerela, sou psicanalista, comunicadora social e uma estudiosa da sexualidade humana, especialmente da sexualidade da mulher. Eu sou Cláudio Serva, fundador do Prazerele, sou terapeuta, também estudo sexualidade humana e olho para o lugar dos homens, né? Aí tanto hétero quanto outras masculinidades, e meu trabalho engloba tanto a questão da sexualidade como dessas construções das masculinidades, do machismo. Essa educação sexual só é assim porque nasce dentro dessa estrutura patriarcal misógina que a gente vive. Vocês, então, acham mesmo que os adultos têm um despreparo para falar de sexo? Eu tenho certeza. E acho que esse é um fator bem importante, assim, nesse sentido da educação sexual, a gente precisa começar pelos adultos. Juntos, estão à frente de projetos que tiram adultos do lugar comum quando o assunto é sexualidade. Mari é curitibana e foi criada em uma família conservadora. Logo, o sexo não era pauta de conversa familiar. Sempre foi ensinada a se dedicar aos estudos e atingir uma carreira promissora, com muita disciplina. E ela estava muito bem com isso. Tinha se tornado gerente de marketing de uma multinacional de cosméticos, até que começou a ver que precisava de mais. A partir daí, começou a criar o que se tornaria a Casa Prazerela. Ela é fruto de um processo de transição de vida e de carreira, e a partir daí percebi o quanto as questões da sexualidade, que eu sempre me achei muito bem resolvida, na verdade estavam muito mal resolvidas. Isso com muita análise, né, com muita abertura para olhar para as minhas questões, para os meus traumas, e aí resolvi começar a falar sobre isso de um ponto de vista muito pessoal, mas ao mesmo tempo aliando muitos estudos, e comecei reunindo amigas para falar sobre sexualidade, e dali a pouco estavam chamando as amigas das amigas, e aí as amigas das amigas, e de repente o negócio começou a crescer. Um dos serviços mais famosos da casa é a terapia orgástica proposta pela Mari. O que é isso? Você quieta aí, que ela mesma vai te dizer. A terapia orgástica é uma experiência profunda de reconexão com essa potência orgástica do corpo feminino, né? E o que é mais importante nesse processo é que a gente não faz nenhuma associação com crença, com religião, espiritualidade. A gente acredita que você só precisa ter um corpo para poder vivenciar isso, mas você precisa de, primeiro, um espaço de escuta genuína, né? Isso a gente oferece aqui na Casa Prazerela. Antes de qualquer sessão de terapia orgástica, você vai ter um espaço para elaborar, para refletir, para falar um pouco como tem sido a sua vida, como tem sido a sua relação com a sexualidade, com o sexo, né? E acho que isso é um ponto muito importante, né? Quando essa mulher consegue colocar em palavras coisas que ela nunca conseguiu falar, porque não tem espaço para isso. Isso já é muito transformador, né? Depois um espaço de uma experiência, né? E é uma experiência que quem define o limite
dessa experiência é a mulher. Vai ter mulher que vai vir aqui, não vai querer tirar roupa e ela vai viver uma experiência de um despertar importante, né? E a mulher que está disposta a viver uma experiência mais profunda, ela vai tirar roupa e vai receber uma massagem no corpo todo, vai receber um toque genital e vai vivenciar ali uma outra relação com essa possibilidade de sentir, né? Então, é uma experiência que é transformadora para 100% das mulheres que vêm aqui, porque historicamente a gente não vive essa potência, né? Então aqui é um lugar que você fala assim, gente, como assim que eu tô há 30, 40, há 20 anos sem saber o que é isso? Quando o projeto começou, a casa onde hoje são feitas as terapias era o lar do casal. Mas a coisa ficou tão grande que eles se mudaram e remodelaram o espaço para receber o público. Parecia que eu estava dentro de um santuário feminino. Dava para notar que cada canto tinha sido desenhado para despertar essa conexão íntima de nós mulheres com o nosso interior. As salas de atendimento foram batizadas em memória de mulheres que tiveram os corpos explorados pelos avanços da medicina patriarcal e pela misoginia. Gritemos de prazer por aquelas que nunca puderam ter voz, dizia uma das placas penduradas na parede. Ah, e tem uma curiosidade. Homens não são permitidos. Mesmo sendo o marido da Mari, o Cláudio não pode ficar lá enquanto são feitos os atendimentos. Por isso, a gente se refugiou numa sala que fica nos fundos da casa durante toda a entrevista. O Cláudio é responsável pelo Prazer Ele, uma plataforma de cursos e debates para homens que querem aprender e discutir esse tema. O projeto do Cláudio nasceu a partir do Prazer Ela. Um dos cursos que o Cláudio oferece chama Sexo e Sexualidade, tudo o que o seu pai não te ensinou. Eu estava muito curiosa para saber que tipo de dúvidas os homens levavam para ele. O que eu falo hoje no Prazer Ele é muito da minha própria história, de construção dessa masculinidade tóxica, vamos dizer assim, a repetição desses padrões e como quebrar esses padrões e desconstruir isso, porque essa masculinidade não saudável que a gente vê, ela é muito fruto de homens que não se conectaram com as emoções, que não puderam sentir, né? Então ele não se abre. Então quando você tem um espaço onde ele possa se vulnerabilizar, começam a aparecer as questões. Então tem muito assim, um abandono paterno, né? Falta de uma referência de uma masculinidade mais velha, mais madura, para eles, né? Um irmão, um pai, um tio. Os homens não têm essa referência. Por isso que eu costumo dizer que a gente não vive num patriarcado, é um meninarcado, porque é um monte de homem velho cronologicamente, mas crianças emocionais. E as dúvidas são enormes, né? É sobre ejaculação precoce, é sobre sexo, é sobre como transar melhor, é sobre como ter prazer, né? É a ejaculação retardada. Então, assim, são 1000 dúvidas no campo tanto das emoções quanto da sexualidade, né? Homens acreditam com relação aos sentimentos que eles não podem se vulnerabilizar, eles não podem chorar, então eles ficam nas máscaras, cheios de dúvidas e de questões, mas não conversam. No social ali é sempre aquele lugar de competição, de, né, um é quem tem que ser melhor que o outro, se mostrar a vulnerabilidade vai ser sacaneado, vai virar piada. Então, se você pensar que o atravessamento hoje dessa sexualidade começa muito cedo, né, com 9, 10 anos os homens estão consumindo pornografia, então, além dessa repressão emocional, ele vai e entra com uma experimentação do que é sexo de uma forma completamente distorcida, que é a pornografia mainstream, né? Então, junta essas duas coisas e faz uma panela de pressão bem tóxica, né? Então, é muito nesse caminho. Como é que ele refaz essa visão sobre o sexo na vida dele? A fala do Cláudio me lembrou o nosso encontro com o Natan e como ele consumia pornografia nessa busca pelo entendimento do sexo. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Conversar com ele e a Mari reforçou a teoria que a gente já tinha antes de começar a produzir esse episódio. Mesmo depois de adulto, continuamos sem ter o menor tato para lidar com nossos sentimentos e com a nossa sexualidade. Para mudar essa cultura, você tem que trabalhar tanto no que está chegando para as crianças e para os jovens, né? E aí quando a gente fala criança, é criança mesmo, porque com ali 1 ano, 2 anos já começa essa coisa dessa percepção do corpo, né? Das zonas erógenas do corpo, sem nenhum contexto sexual, porque a criança não tem, né, cognição, não tem hormônios para isso, mas já sente o prazer no corpo. Então o adulto não está preparado para lidar com isso. Então o que geral sobra é reprimir as experimentações da sexualidade, reprimir o contato com o corpo, e isso vai criando o quê? Uma pessoa reprimida. Em geral vai para a perversão. Então entra a pornografia. Quem ensina bem no fim atualmente, quem está ensinando é a pornografia. Então está ensinando tudo errado. Então a gente precisa transformar tanto o que os pais estão pensando e refletindo e dando
instrumentos, né, e repertório para que eles possam conversar com as crianças, quanto também, dentro do possível, fazer essas informações chegarem nas crianças e adolescentes, que já é sabido hoje em pesquisas que quanto mais informação as crianças têm, claro que dentro do que é necessário saber, não precisa saber mais do que a curiosidade está perguntando, mas tendo informação quando precisa, ela até vai para a prática, para a experimentação da realidade do sexo mais tarde, porque a curiosidade, a dúvida está sendo sanada, está sendo olhada, está sendo vista, né, com clareza, acolhida e não com não pode, com tira a mão daí, com repressão, né? Então, acho que são caminhos distintos, né? Os adultos precisam caminhar para trás para poder voltar à estaca zero e pensar numa sexualidade mais positiva. As crianças já estão na estaca zero, né? Como é que a gente garante que essas crianças não vão ter a educação sexual pela pornografia e sim uma educação sexual que seja afetiva? Porque é só assim que a gente consegue tornar a sexualidade muito saudável e positiva e potente. Mari e Cláudio se incluem nesse caminho de eterno aprendizado sobre si e a própria sexualidade. Trabalham isso também com a filha, que ainda é pequena. Querem um mundo mais livre de amarras que inibem o autoconhecimento e mais consciente do próprio corpo. A Júlia, que você ouviu no começo, está no mesmo processo de lidar com o sexo e a sexualidade com a próxima geração. Depois da primeira gravidez, ela demorou muito tempo para conseguir se sentir bem sexualmente falando. E disse que ainda carrega questões e que não acha tão simples falar sobre o tema. Hoje casada, Júlia deu à luz novamente e é mãe de 2 meninas. Enquanto reconstrói a própria maternidade, vivendo experiências positivas e menos traumáticas, ela tenta fazer diferente com as crianças. A gente não fala ainda disso dentro de casa, né? Lá na casa da minha avó, quando eu vou para lá e tudo mais. Ainda continua sendo esse tabu, essa questão. É uma coisa, inclusive, que eu tento trabalhar muito para não repetir com a minha filha. Eu quero tentar mostrar para ela tudo que existe, que foi exatamente o contrário de que eu fui criada, mas com etapas. Eu sinto que ela já tem uma liberdade muito grande comigo, com o padrasto dela e com o próprio pai. Então, tipo, as coisas que às vezes acontecem, tanto de mudança no corpo dela quanto na escola, ela já vem diretamente e conta pra gente. Tipo, o menininho X mandou um recadinho pra menininha tal sobre beijo, e pode, não pode. Então, ela questiona e eu sinto que ela sente muita confiança e liberdade em falar isso com a gente. Então, assim, isso já me deixa mais tranquila, porque é uma coisa que eu mesma não tinha. Quando coisas que são tão vitais à nossa existência passam a ser condenadas e não ditas, é porque falhamos em algum momento. Falhamos em conversar, em olhar mais profundamente as nuances da questão. Falhamos em achar que o outro precisa buscar informação fora. Falhamos em não assumir que a gente também não sabe. Você é 100% feliz com a sua sexualidade? Acha que atingiu toda essa potência que a Mari e o Cláudio falam tanto? Culturalmente, nós perpetuamos desinformação, estereótipos, tabus e continuamos sem a menor ideia de como lidar de um jeito mais saudável com a nossa sexualidade. Um desperdício de tempo e de vida, e que muitas vezes é muito sutil. Se o sexo e a sexualidade não fossem tabus, talvez todas as histórias que nós te contamos aqui tivessem sido diferentes. Talvez esse episódio sequer fosse necessário. Mas também sempre dá tempo de rever comportamentos e conceitos. E esse episódio nasceu para isso. Para que você pudesse refletir sobre você e entender se realmente se conhece. Para que você pudesse pensar se teríamos uma sociedade diferente se começássemos a discutir essas questões tão vitais de uma forma mais humana até. Seja na escola, em casa, na roda de amigos. Eu nunca mais vou deixar de me informar ou buscar como aprimorar minha relação com a minha sexualidade. Finaliza essa água aí, vai. Agora, as vozes que participaram desse episódio. Na produção e roteiro, Arthur Ferreira, Érica Paixão, Gabriel Damião e eu, Gabriela Viana. Na edição, Lucas Soares e Wellington Ramalhoso. Na sonorização, Cláudio Antônio. Agradecimento especial aos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria que nos ajudaram na escolha do título desse episódio, Samara Obeto e Bernardo Silva. Participe aqui do Vozes, mande sua mensagem para o e-mail vozes@cbn.com.br ou pelas redes sociais no @cbnvozes, no Facebook, Twitter e Instagram. Até o próximo Vozes.